Fala, meu povo! Professor Juarez aqui para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai continuar falando aí sobre a região norte do Brasil, aspectos importantes, então fica ligado para dar essa sequência na nossa matéria. Olha só, galera, a gente tem que entender, tá, que pela extensão territorial, por toda a dimensão que a região norte tem, tá, em relação ao território brasileiro, a gente viu isso na aula passada, essa é uma região que foi ao longo do tempo talvez a mais difícil de ser ocupada, explorada de alguma forma, tá beleza? A gente vai ver que os portugueses chegam até o Brasil no século XVI, né, passam do século XVII e tudo mais, mas a região norte ela ganha mais notoriedade de explorações somente a partir do século XIX, galera. Isso vai mostrar toda a dificuldade que a gente vai ter de ocupar, toda a dificuldade que a gente vai ter de se apropriar daquela região para a retirada de recursos, beleza? E isso tem um motivo. A floresta amazônica, ela é muito densa, ela é muito extensa, ela vai trazer uma ampla dificuldade para se colocar naquela área. Imagina, né, o quão difícil é explorar um espaço, procurar recursos no meio de uma floresta densíssima, no meio de um espaço com vários animais que não são amistosos, né, para os seres humanos. Então, isso torna muito difícil a ocupação desse espaço, tá? A gente vai ter no século XIX, galera, alguns usos de áreas de recursos naturais da floresta, tá? Então, até hoje, né? Hoje a gente já fala de indústria, hoje a gente fala de vários processos mais modernos, só que até hoje a floresta amazônica, ela é um espaço de extrativismo. Ela é um espaço do primeiro setor da economia. Extrativismo de matérias-primas, extrativismo de matérias que são vegetais e extrativismo também de matérias que são minerais, tá? Um exemplo de atividades que aconteciam aí nesse espaço era a exploração das drogas do sertão, tá? A gente vai falar do cravo, a gente vai falar da canela, da baunilha, de algumas, né, algumas especiarias que existiam dentro daquele espaço, tá? Que passaram a ser exploradas e comercializadas na Europa, principalmente, beleza? E, posteriormente, nós temos um grande ciclo de exploração da borracha, que gerava o látex, tá? As árvores, né, as seringueiras, elas eram exploradas, né, naquela região para gerar a borracha, tá? Que fez muito sucesso durante uma grande parte aí dessa exploração. O problema foi quando borrachas, né, quando outras propriedades passaram a ser criadas de modo sintético, né, produzidas pela indústria química, produzidas pela indústria petroquímica, mudando um pouco a relação que nós tínhamos com esse espaço. Tranquilo até aí? Então vamos lembrar, região norte, mais afastada, a comunicação não é boa, a chegada até lá, né, a gente não tem muitas estradas, a gente não tem nada para chegar até aquele espaço de modo de qualidade, isso obviamente falando do passado. Então toda essa exploração, ela foi muito difícil, ela foi muito problemática, tá bom? Os fluxos migratórios ali, eles não eram tão intensos quanto para outras regiões, tá? Eles acabaram melhorando um pouco com as drogas do sertão e posteriormente com a borracha, mas eles ainda se mantinham muito baixo, principalmente por conta das dificuldades da ocupação, tá? Gente, então, ó, tornar esse espaço mais integrado ao território brasileiro era uma vontade, né, de alguns governos. Isso começou principalmente a partir de 1950, tá? A partir da década de 50, que os governos brasileiros passaram, né, a fazer mais integração, passaram a conectar essa região mais ao restante do território nacional. Por que isso passou a acontecer, galera? Óbvio, a região norte, muito valiosa em recursos, ainda difíceis de serem explorados no passado, ela precisa ser ocupada de alguma forma, ela precisa ter um uso de alguma maneira para não ser perdida. Vamos lembrar disso. É território, galera. A gente precisa exercer o poder sobre esse território para poder garantir a soberania brasileira dentro desse espaço, tá bom? E ninguém melhor do que os militares fizeram esse processo, né? O militar tem uma conexão muito grande com o território.
eles visam, né, a ocupação do território, eles visam o poder a partir dessa ocupação, tá bom? E foi no governo militar que a gente teve alguns planos para o desenvolvimento da região norte, da região amazônica do território brasileiro, tá? Desenvolvimentos que iam desde a construção de hidrelétricas, desenvolvimentos que iam para a ocupação daquele espaço através da construção de rodovias, tá? E também, né, investimentos para viabilizar uma indústria, para viabilizar uma zona industrial dentro da região amazônica do território brasileiro, tá? Do que a gente chama mesmo de Amazônia Legal, vamos lembrar disso, tá? Olha só, então as principais atividades econômicas desenvolvidas ao longo do tempo, elas acabam sendo atividades muito prejudiciais para aquela região. Até falar, é prejudicial, mas não era para ocupar, não era para fazer determinadas coisas, né, positivas. Sim, galera, era ocupar. Só que a preocupação ambiental, ela nunca, no passado, fez parte dos planos brasileiros, fez parte dos planos de exploração daquela região. Então a gente tem que entender que a floresta amazônica, que é a região norte do Brasil, sofreu muito com uma exploração absolutamente predatória daquele espaço, tá? Prejudicando não só o meio ambiente, com desmatamento, queimadas e coisas do tipo, explorações desenfreadas, serra pelada acontecendo, por exemplo, explorações minerais absurdamente insalubres dentro daqueles espaços, mas também a gente vai ter o quê, galera? A gente vai ter os povos indígenas, povos tradicionais, que ocupam muito, né, daquela região, sendo absolutamente prejudicados, tá? Aí você vai falar, mas, Jorei, isso acontece até hoje. Tem indígena morrendo direto aí. É verdade. Porque a gente mata indígena. A gente não, né? Os portugueses mataram indígenas e o povo brasileiro continua matando indígena desde o primeiro processo de ocupação do território brasileiro. Beleza? Os indígenas, eles sofrem até hoje com o mesmo processo. Então, ainda não existe uma preocupação, ainda não existe uma organização para tornar a exploração cada vez mais sustentável, cada vez mais saudável, evitando a grilagem, evitando o roubo de terras, evitando a ocupação de terras que são protegidas, beleza? Essa mudança ainda não aconteceu de fato no território brasileiro. Gente, então o extrativismo, ele vai ser vegetal, tá? Principalmente do que a gente já falou, né? De drogas de sertão, de madeira, de algumas propriedades da natureza que podem ser utilizadas para medicamentos, ou então, por exemplo, a gente pode falar da Natura, né, que utiliza muitos recursos vegetais daquele espaço nos seus produtos naturais. A Natura é mundialmente conhecida, né, ela é brasileira, e ela é mundialmente conhecida pela produção a partir de matéria-prima que vem da floresta amazônica, tá? E do outro lado nós temos aí, ó, a questão do extrativismo dos recursos minerais. Hoje, principalmente, com uma área chamada de Grande Carajás, tá? Grande Carajás é o maior empreendimento brasileiro para a exploração de recursos minerais metálicos, principalmente, tá? Grande Carajás é o maior espaço hoje explorado no território brasileiro, óbvio que trazendo vários problemas de conflito, trazendo vários problemas de questões naturais para esse espaço, tá? Vamos lembrar sempre disso, vamos associar sempre essa ideia, mostrar que a exploração ela é necessária, mas ela deve ser feita de maneira responsável. Lembra? A sustentabilidade ela é essencial para a manutenção da vida. Ela é essencial para a manutenção da vida, tanto da natureza quanto da nossa vida dentro desse espaço. Tá? Ser sustentável é pensar no futuro. Ser sustentável é pensar em outras gerações. Ser sustentável é pensar em quem está aqui agora dentro desse espaço. Beleza? Então isso é extremamente importante para a gente dentro dessa perspectiva. Olha só, galera. Olha como o mapa da região norte do Brasil é lotado de recursos, tá? A gente vai ter o cobre, a gente vai ter a bauxita, a gente vai ter o ouro, a gente vai ter o níquel, a gente tem até petróleo dentro desse espaço, sacou? Então a gente tem muitos recursos fósseis, muitos recursos minerais, metálicos e não metálicos que podem ser muito explorados nessa região, tá? Por último, mas não menos importante, a gente vai trazer um aspecto que ajuda para o desenvolvimento dessa área, né? Ajuda para um desenvolvimento maior
do espaço, né, para se tornar cada vez mais urbanizado, para ter algumas cidades ali que são grandes e que influenciam regionalmente, tá? Manaus é um exemplo disso, Belém é outro exemplo disso, são espaços que influenciam na região norte como um todo, tá? A gente vai ter a indústria acontecendo, uma indústria mais moderna, uma indústria que traz um aspecto muito diferente de outros lugares do Brasil. Lembra comigo aqui, galera? Onde é que está concentrada a indústria no território brasileiro? Você sabe, fala aí. Sudeste, é isso. A indústria é muito concentrada no Sudeste ou na região centro-sul do Brasil, beleza? Então, a construção aí da Zona Franca de Manaus, tá? Feita lá no período militar do governo brasileiro, no período da ditadura militar do governo brasileiro, a gente vai ter uma área para ocupação de indústrias, uma área para ocupação de várias marcas diferentes, tá? Para produzir com vantagens, produzir com benefícios fiscais e benefícios em relação ao pagamento de impostos, beleza? Então, a indústria, ela ajuda nesse desenvolvimento das cidades, ela ajuda nesse desenvolvimento da região, tá? Essa região se desenvolveu tanto assim? Óbvio que não, tá? Ainda é um grande vazio demográfico, e isso muito motivado pela dimensão que a floresta tem, pela dimensão que a natureza ocupa dentro daquele espaço. Show de bola? Galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido muito bem a aula. Qualquer coisa, eu estou por aqui, é só chamar, é só gritar que eu apareço. A gente se fala depois. Tchau, tchau. Beijão.